Veja quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra. O diabo sabia que o Senhor ia nascer, segundo as Escrituras. Mas veja quando ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Lhe perguntava o quê? Se tu és. Quer dizer, seja ele próprio diabo, não sabia na verdade, Jesus Cristo é Deus ou não? Não sabia, até ao fim. Lhe perguntava, se tu és. Não confirmava que você é filho de Deus, não. Mas dizia ele, se tu és, com as dúvidas. Às vezes o diabo acreditava, esse é Deus. Às vezes também, não, Deus não pode ser assim. O diabo está numa confusão. Até hoje continua na mesma. E as escrituras que estão se cumprir, hoje, no nosso tempo, o diabo também domina a letra. Qual é a nossa diferença com outras igrejas? Nós temos a letra com todos. Essa Bíblia, os que mandaram também têm. Essa Bíblia, Igreja Católica também tem. Essa versão, às vezes quem escreveu pode ser um padre. Amém. A teologia, porque são doutores em teologias que escreveram essa Bíblia que nós temos, essas tradições que nós temos. São pessoas que dominam muito a Bíblia, mas apenas têm as Escrituras. O que lhes falta é a revelação. Amém. Porque a Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Essa é a diferença que nós temos com eles. E aquilo, o pai dele também está nessa confusão e contaminou todos os seus filhos. Razão pela qual, quando você vai numa igreja, vai se encontrar com a Bíblia igual a nossa. Vai dizer que a mulher não pode usar a calça. Vai te dizer que está escrito onde. Mas eu tenho a Bíblia, ele também tem a Bíblia. Vamos lhe dizer, a mulher não pode pregar. Vai te dizer, está escrito aonde. Mas ele tem a Bíblia, eu também tenho a Bíblia. Podemos ler o mesmo versículo. Ele vai entender da sua maneira, porque não há revelação. E a Bíblia diz, um povo sem revelação é como uma viatura que não tem cavalo. Você sabe uma viatura, não é? Uma viatura está a andar com 80. Depois, pega cavalo, não tem. O que vai fazer? Escanda. Não é verdade? Porque vai tentar travar, ele tem que ir à sua frente. A sua frente travou. Você também deve travar. Mas pega aí, travar não quer obedecer. Pega aí, tudo foi. Vai bater burro. É aquilo que as igrejas de hoje estão a fazer. Escândalo sobre escândalo. Amém. Amém. A Bíblia sempre tem razão. Amém. Irmão e irmã, temos poucos dias na terra. Deus usa até os pagãos. Quem lê muito a Bíblia, quem domina muito a Bíblia, sabe disso. Havia um rei judeu, que era filho de Deus, em Juda, rei da Juda mesmo. Mas Deus lhe deu uma mensagem no rei pagão. Deus foi falar no pagão. O rei do Egito, nós sabemos que o Egito são pagãos. Mas Deus, em vez de falar no rei de Deus, foi falar no rei do Egito e vai falar no meu filho. Um pagão a falar no filho de Deus, que não vai na guerra. Se você ir na guerra, vai morrer. O rei ouviu. Esse é um pagão. Como é que Deus pode falar com ele? Negligenciou. Quando foi na guerra, morreu também. E a Bíblia diz, morreu porque não ouviu a voz de Deus. Mas a voz de Deus através de um pagão. Se nós estamos a seguir as notícias, muitos países desenvolvidos, quando os Estados Unidos dizia
a Rússia vai invadir a Ucrânia. Ninguém acreditava. A Rússia está a recuperar os militares. São 80 mil. Vão invadir a Ucrânia. Ninguém acreditava. Todo mundo dizia, não vai acontecer, não. Mas eles têm os aparelhos, eles estudaram muito e estavam a dizer isso. Quando aconteceu, diziam, tinha razão. Os estudos que estão sendo feitos hoje disse que a guerra da Ucrânia vai acabar. Não sei, mais ou menos muito. A guerra já vai acabar. A guerra já vai acabar. Daqui a nada. Quando a guerra vai acabar, estamos a falar de quê? Quando a guerra acaba, o que vem? A paz. Quando a guerra, os amantes aí no Meio Oriente fizeram a teimosia, disseram, já não vão libertar mais. Lhes deram até sábado, esse sábado, a meio-dia. Se não libertar mais, Trump disse, Gaza vai passar o inferno. Já se arrependeram, vão libertar. Já se está. Significa que todos os países estamos atrás da paz. Mas atenção, essa paz é dos homens. Um homem, que o nome dele é Trump. Trump significa a trombeta. Veio a primeira vez. Sabe o que ele fez na primeira vez quando estava? Quando saiu, veio, Deus usou o Trump com a trombeta. Depois dele, Deus cumpriu a sexta visão de Morgana. Quando Trump está agora, estamos a ver todas as tentativas dos homens para manter a paz. E o estudo está nos mostrar aqui, um estudo está a mostrar, embora que a paz, a Rússia, entre 2 anos ou 5 anos, vai atacar a Europa. E nós dissemos, amém, aquele estudo é verdadeiro. Embora que haverá paz, mas depois, sempre visão de Morgana deve se cumprir. E quando essa visão vai se cumprir, a igreja já não estará aqui na terra. Amém. Amém. Quando é que aquilo vai se cumprir? Quando a igreja vai, ainda 3 anos e meio vai passar. Se nos basearmos naquele estudo, não estou a dizer que é assim diz o Senhor, não. São estudos dos homens. Se nos basearmos naquele estudo, que em 5 anos, a Rússia vai atacar a União Europeia, vamos dizer o quê? Que quando a igreja vai passar 3 anos e meio. Naquela meia dos 7 anos, é onde que a guerra vai voltar a terceira guerra mundial. Vai começar lá. Então, para nós podermos dizer, falta mais ou menos 1 ano e meio, porque quando a igreja vai, 3 anos e meio depois, aquilo vai acontecer. Irmã, isso é o estudo dos homens. Mas, às vezes, os homens falam da parte de Deus. Nós vimos o rei Ciro a dizer, eu quero construir a casa para o Senhor. É um pagão. Irmão, quem tem alguma coisa contra Deus, começa a meter em ordem. Quem casou mal, temos pregações nessa mensagem. Casamento e divórcio. As 7 eras da igreja. A escolha da esposa. Os 7 selos. São, assim diz o Senhor. Quando o irmão Branham começou a pregar, os 7 selos, todos os dias, o anjo vinha. Todos os dias, quando o anjo vem, vai lhe dizer, prega isso.
e à tarde ele vai pregar. Quer dizer, quando estamos a falar do casamento, estamos numa era que a maioria casaram mal. Casaram mal, seguiram as igrejas denominacionais. Os outros não casaram, chamaram, venha, vamos sentar. O governo fala aquilo que é união de fato, não é assim. União de fato significa que não nos casamos, mas nos entendemos e sentamos juntos. Enquanto que o casamento deve ser honrado pelas famílias e pelo Deus. As festas do casamento não é bíblico que num casamento obrigatoriamente devemos ter festa. Não é bíblico. A Bíblia diz honra as famílias e a Deus. Muitas vezes nos encontramos com dificuldades, os jovens para casar, está a fugir a despesa. De que? Da festa. Irmão, no tempo de irmão Branham, no casamento e divórcio, irmão Branham ia abençoar as famílias, ou seja, um casamento na sua casa. Daqui a família da esposa vão pedir entrega na totalidade. Tá bom. Honrar a família. Vão no Estado, faz o dever do Estado, vem na igreja, faz da igreja. Isso aqui é a lei dos profetas e acabou. As festas são os nossos sentimentos. Razão pela qual muitos têm mulher em casa que nunca pagou nada. Irmão, com essa coisa, segundo a pregação do irmão Branham, olha, o pecado de adultério, a Bíblia diz que os santos julgarão o mundo, mas o adultério, esse tipo de casamento, quem vai julgar é o próprio Deus. Nunca autorizou os santos a julgar aquele pecado. Quem tem alguma coisa aqui na terra, quem tem uma dívida antiga, irmão, paga ou se reconcilia com o homem. Fala com ele, vou te pagar, mas ainda não tem. Quem casou mal, faça a promessa de casamento e apressa-te a regularizar a sua situação. Quem tem alguma coisa pendente, todos nós somos conscientes. Quem tem alguma coisa pendente na sua vida, começa a arranjar. Amém? Amém. Eu conselho a todos nós. Não segue só o ritmo que o mundo está seguindo. O ritmo de hoje, queremos avançar e esquecemos os erros passados. Esquecemos os erros que nós cometemos e estamos a avançar. Estamos à procura, mas por que nós deixamos a nossa trás? Vamos fazer ver a nossa vida no retrovisor. E arranja a sua vida. Não tenha inimigo. Não tenha alguém que você nunca se fala. Evitam tudo isso. Leva a vida do bom cristão. Porque quando Cristo voltará, é uma surpresa. É uma surpresa. Que Deus nos abençoe. Amém. Estamos a falar esses dias acerca da edificação da obra do Senhor. Quando estamos a falar da edificação, é uma construção. Irmão, não tem relógio, esses relógios não estão funcionando. Tem que fazer um sinal. Tem que fazer sinal, senão eu não vou passar. Então, essa igreja que estamos a edificar, temos vários tipos de igreja. A primeira igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja
universal, ao qual todos os cristãos entram. É aquela igreja que Cristo virá buscar. Temos também a igreja local. Como esta aqui também é uma igreja. Essa igreja também devemos construir a mesma. Construí-lo como? Não só edificar fisicamente, mas deve ser construído espiritualmente. De maneira que ele chega à estatura do varão perfeito. Temos também outra igreja que é os nossos próprios corpos. Porque a Bíblia disse: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em você. Amém. Amém. Então, chegamos a... Nós já vimos como que a igreja começou. Estávamos a falar muito da igreja em geral. Igreja em geral. Se referimos ao Israel. Porque quando se trata do Israel, estamos a ver uma igreja universal. Também como uma igreja local. Então, mas também temos a igreja que é local e a igreja individual. Esqueci aquela brochura. Irmão Branham disse: Deus hoje, diz aquele, não é segredo. Está no telefone. Não é segredo que Deus hoje não trabalha com as igrejas, não. Presta bem atenção. Nós dizemos: Deus nos reconhece aonde? Na igreja. E sem igreja, Deus não conhece ninguém. Isso é a verdade. Mas que Deus hoje não trabalha com as igrejas, não. Deus trabalha com os indivíduos dentro de uma igreja. Não sei se estou me fazendo entender. Deus não conhece nenhum cristão fora da igreja. Deus, nós dissemos, não há cristão solitário. Todo cristão deve ter a sua igreja. E nós estamos a dizer hoje que Deus não trabalha com um grupo dos homens, não. Deus não trabalha com as igrejas, não. Mas Deus trabalha hoje individualmente nas pessoas, mas dentro da igreja. Significa o quê? Essa igreja que nós estamos hoje deve ser construída. Vamos lhe construir como? Com você, ela, a irmã e todos nós. De que maneira? Às vezes, no corpo do Cristo, tu és o pé. Porque uma igreja local também deve chegar na estatura do varão perfeito. Significa que numa igreja local, seja que vocês são 5, todos aqueles dons devem se manifestar no vocês 5. Os dons que Deus prometeu na sua palavra devem se cumprir no vocês 5, porque vocês apenas são 5. Porque Deus não olha a quantidade, não, mas honra a sua palavra. Significa o quê? Irmão como irmã tem uma responsabilidade aqui na igreja. Não é na igreja física que nós estamos aqui, não, mas na igreja espiritual que nós estamos a formar. Porque assim que estamos a formar um homem. E esse homem é o Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é a cabeça. O restante deve ser nós. Imaginemos se nós formamos a igreja de um pé. Como é que vai dar? Não vai conseguir, não é verdade? Agora, aquele outro pé é irmão Evaristo. Eu sou um pé, irmão ali é o braço, a irmã ali é o olho, aquele irmão é o... Quer dizer, todos nós devemos funcionar na igreja de Deus.
Porque na igreja de Deus não há desempregado. Você é o olho, eu sou a orelha. Seja, estou a insistir, seja que somos 4 fiéis, porque numa igreja tem 3 tipos de crente. Naqueles 3 tipos, aqueles puros crentes, Deus está a falar com ele hoje. Aqueles filhos verdadeiros de Deus, podemos encontrar numa igreja de 1000, só tem lá 10 crentes verdadeiros. E só aqueles 10 que lá estão, são eles que formam o corpo do Cristo naquela igreja local. Amém. Amém? Agora, o P é o irmão Evaristo. Para que o irmão Evaristo seja o P no corpo do Cristo, irmão Evaristo deve ser um verdadeiro crente. Então, irmão vai fazer parte daquela igreja. Amém? Amém. E essa igreja que nós vimos desde o princípio, o rei dizia: Deus me colocou no coração. Nós vimos Davi também, disse que Deus lhe colocou também no coração. É essa igreja que devemos todos nós formar quando Deus te coloca no coração. Razão para a qual, na igreja de Deus, se Deus te colocar alguma coisa no coração, faça. Se Deus te colocar alguma coisa, não, o nosso tempo, não temos, Deus pode te fazer graça de te falar numa voz, você ouvir, pode fazer, é possível, mas muito no nosso tempo, Deus nos fala através do nosso coração. Irmão, quando eu repito isso várias vezes, Deus me colocou no coração de fazer alguma coisa, faça. Se não fazer, está a ser teimoso perante ao seu Deus. Amém. E se vê que uma coisa que eu devo fazer na igreja, deve fazer, ninguém vai te impedir. Razão pela qual costuma dizer, na igreja, não temos a cabeça. Todos nós somos iguais. O nosso cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem alguma coisa para fazer, faça. Ninguém vai te impedir. Amém? Amém. Então nos coloquemos de pé. Temos alguns minutos. Esdras. Depois de Crônicas. Dois. Vamos ler versículo 1 e 2. Vamos lá falar. Estes são os filhos de províncias que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Serai, Relaias. Viste o nome de Zorobabel? Ouviram já falar muito de Zorobabel? Viste quem ele é? Aquele que nós lemos em Zacarias. A história dele começa aqui. Amém? Senhor nosso Deus, lembra a sua palavra com a nossa inteligência, nos dá um entendimento através do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentamos. Nós vimos no domingo que Deus estava a apontar nos seus filhos as coisas boas que Ele tinha feito para eles, a lhe fazer recordar o que ela é.
o que o povo era e o que o povo tinha feito. E nós vimos que nós somos responsáveis. A igreja é responsável, mas eu vou tentar separar a igreja local e no domingo vamos falar agora a igreja sendo indivíduo. Hoje vamos falar a igreja sendo a igreja local, universal também não, como a nossa igreja aqui, a igreja local. A igreja é responsável. De que maneira? Quando Israel estava no Egito, Deus já tinha planejado todas as coisas boas para eles. Deus planejou e o povo saiu. Quando o povo saiu, Deus lhes levou aonde que eles, ou seja, numa terra que não lhes pertencia. Mas Deus os levou ali. Irmão, controla a boca. Não tem. Deixa só esse relógio começando. Então, Deus lhes levou numa terra que não pertencia a eles. Mas nós vimos, quando o povo chegou numa terra que não lhes pertencia, o povo esqueceu do seu Deus e o povo começou a fazer o que ele pretendia fazer. Até o ponto, nós chegamos a ver, Israel dividiu-se, a confusão entrou, numa terra que não vos pertence. Confusão entrou, cada um a busca dos seus interesses, numa terra que não vos pertence. Cada um começou a lutar e levaram até o Deus estrangeiros, numa terra que não te pertence. Irmã, o teu corpo também não te pertence. Porque o teu corpo é uma igreja, é um dom que tu não mereces. A igreja é um dom que nós não merecemos. Irmão, quem é capaz de fazer convencer alguém a crer nesta mensagem? Quem pode fazer isso? Só tem que ser Deus. Se nós estamos aqui presentes, cada um sabe o que ele está seguindo. Cada um de nós sabe está atrás de quê? E creio eu, todos nós estamos atrás da vida eterna. E essa vida eterna, quem pode dar? Só tem que ser Deus. Então, seja a igreja, porque a vida eterna começa aqui. E nós adquirimos a vida eterna, nós saímos da eternidade. Somos peregrinos aqui na terra. Mas descobrimos que somos filhos de Deus aqui na terra. E a nossa salvação adquirimos aonde? Aqui também na terra. Aonde? Dentro das igrejas. O homem praticamente, não sei se estou a ser muito rápido ou não estou me fazendo entender. Quero que isso aqui nos penetre mesmo. Por que estou a dizer isso? Jesus Cristo falou no João: estou a vos avisar. Antes que Cristo morra, avisou os discípulos que vão me aprender. O Filho do Homem será preso. Vai morrer, depois de 3 dias vai ressuscitar. E ele falou a eles: estou a vos avisar antes, de maneira que quando isso vai acontecer, para que ninguém fique atrapalhado. E nós devemos dominar essas coisas. Devemos pôr isso nas nossas mentes, sentar mesmo lá, nos nossos corações. A igreja pertence a Deus. A igreja não pertence a ninguém. Igual modo como Israel saiu, foi numa terra que não lhes pertencia, e a mesma coisa que nós também saímos no mundo, viemos a Deus que não nos pertencia também. O que Israel fez? Israel, no seu tempo, não obedeceu à voz do Senhor.
por não obedecer na voz de Deus, Deus começou a falar com eles: meu povo, enquanto que vocês estarão comigo, vocês terão o sucesso. Enquanto que vocês não estarão comigo, como vocês estão na minha terra? Qual é o problema de Deus? Ser o filho dele e não ser o filho dele. Como Israel estava na terra de Deus, enquanto que vocês estão aqui na minha terra, são obrigados de obedecer nas minhas leis. Se não obedecer nas minhas leis, essa terra não vos pertence. Eu vou vos mandar o meu servo. Quem Deus chamou de servo? Nabucodonosor, um pagão. Vou vos mandar o meu servo, Nabucodonosor, para vos tirar da minha terra. Vão no escravidão. A terra não pertencia a Israel. E quando o povo ficaram com a teimosia, praticavam o pecado, Deus multiplicou desde Isaías. Isaías começou a falar essas coisas. Até Jeremias. Sempre a falar essas coisas. Quantos reis passaram? O Isaías viveu com o rei Uzias. Quando Isaías morreu, 60 anos depois, Jeremias vem. Jeremias viveu com muitos reis. Todos aqueles reis, Deus sempre falava com eles. Falava com eles. Aconteceu em Israel, não vamos ter tempo de ler os versículos. Aconteceu que o rei Joaquim era rei de Israel. Esse rei reinou apenas 3 meses. 3 meses. O profeta foi falar com ele: obedeça a Deus. Não quer obedecer. Deus mandou um rei do Egito, o rei Neco, veio aprender o rei de Judá, lhe levou em cativeiro. Quando aprende, pegou o irmão dele, que é o Zedequias, lhe põe como rei. O rei Zedequias viu o que aconteceu no seu irmão. Estava lá preso. Mas o Zedequias voltou a cometer os mesmos atos que igual com o seu irmão. Jeremias lutou de uma maneira ou outra, a aconselhar, a dar conselho. O rei não queria ouvir a nada. Zedequias lhe falou, ou seja, Jeremias falou a Zedequias: Zedequias, se tu continuar a andar desta forma, tu vai preso. Deus disse: vai mandar o seu servo outra vez. Esta vez vai vir te buscar. Zedequias ficou teimoso. Não queria ouvir o profeta. O rei Nabucodonosor mandou suas tropas e cercaram o Judá. O rei Zedequias estava lá dentro. O Jeremias foi ter com ele. Conversaram. O rei Zedequias perguntou a Jeremias: fala-me a verdade. Não vou te matar. O que o Senhor te falou? Não vou te matar. Jeremias metia medo. Disse: rei, assina lá um decreto que não vai te matar. O rei assina. Jeremias falou a Zedequias: assim diz o Senhor, rei Zedequias, esses que estão lá fora vão entrar, vão matar toda a sua família. Mas Deus te deu uma solução. Qual é a solução? Sai e vai se arrender. O rei disse: não, eu não vou fazer isso. A teimosia continuou. Numa terra que não está a existir. O homem é teimoso. As igrejas são teimosas numa coisa que não nos pertence. Seja o teu corpo não te pertence. A sua teimosia só vai estragar o teu corpo. A teimosia israelita estragou todo um povo. E nós estamos a ver, nesse tempo aqui,
Por causa de uma só pessoa, todo o povo foram ao cativeiro. Por causa de um só pastor, hoje, toda a igreja pode não ir ao arrebatamento. Por causa de uma só pessoa, faça atenção. Por causa de uma só pessoa, toda uma igreja pode ser 50 mil membros, mas ninguém foi por causa de uma pessoa. Por quê? Nós todos temos as Bíblias. Irmão, para mim é o seguinte: se você vê alguma coisa em mim que não é bíblico, vem me falar. Irmão, que tu estás a pregar, não é a Bíblia. Irmão, que tu estás a fazer, não é a Bíblia. Se eu te ouvir, eu vou me arrepender. Se eu não te ouvir, tu és livre de sair dessa igreja. Não crias a divisão, não. Porque tu não pode ficar numa igreja, perder a sua alma por causa de mim, não. Não fui eu que te salvei, irmão. Eu não sou salvador. Se eu te ouvir, você ganhou o teu irmão. Mateus 18. Se eu não te ouvir, chama mais o meu Evaristo. Irmão Evaristo, falei com o irmão Oliveira. Lhe falei isso. Olha o que ele está fazendo. Lhe exortei, não quer me ouvir. Então, irmão, estás livre de sair para salvar a sua alma. Amém. Porque o pastor não é detentor da vida eterna. O pastor nunca é e nunca será. Uma igreja pertence a todos nós. Não tem um líder espiritual, não. Nem o Branham não é o nosso líder espiritual. Não. É um profeta de Deus e lhe respeitamos, sendo ele profeta. Mas a vida eterna pertence a Deus e quem dá é o próprio Deus. Amém. E a vida eterna não nos pertence. Não brinca com as coisas de Deus. Não nos pertence. Israel brincou com a terra. A consequência, quando chegou, todos eles foram ao cativeiro. O cativeiro que Israel foi era físico. Foi físico. E nós, que cativeiro iremos? Quando estamos a brincar com a igreja de Deus? Como é que nós estamos a brincar com a igreja de Deus hoje? A Bíblia disse, a igreja que nós estamos hoje deve ser uma igreja completa. Estou a insistir, podemos ser 2 pessoas, 3 pessoas. Porque Paulo confirmou no Filemão as igrejas que estavam em casa. Deve ser uma igreja completa. Com os irmãos, as irmãs, cheios do Espírito Santo. E Deus se manifesta no meio deles. Muito de nós, voltei a dizer, que Deus hoje não trabalha em grupo, não, mas trabalha com os indivíduos. Significa o quê? A irmã Delfina deve tu honrar ao seu Deus, como irmão, honrar ao seu Deus, suplicar ao seu Deus, para que Deus te mostre qual é o seu trabalho na sua casa. Não pensa que falar em língua é o que eu vou falar. Não me dão essa responsabilidade. Por isso que Moisés morreu. O povo dava a responsabilidade a Moisés. Quando tinha sede de água, em vez de clamar a Deus, dizia: Moisés, 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 Moisés. Moisés ficou cansado e uma vez Deus lhe disse: batizou uma vez. Estava bem estressado. Barulho do povo. E Moisés veio bater 2 vezes. Deus disse: vai morrer. E Moisés morreu por causa do povo. Quando o povo não entende
sua função na igreja, o pastor fica orgulhoso e vai morrer. Se o povo não entender quem ele é, o pastor fica orgulhoso. Se temos um pastor orgulhoso, são povo que não sabe quem eles são e começaram a olhar o pastor como se fosse ele o detentor da vida eterna. E todos nós caímos. E quando Deus veio para julgar, não julgou só Zedequias, não. Não só Zedequias que foi no cativeiro, mas todo Israel. Porque o povo tinha as leis. Seja que Jeroboão fez uma estátua grande, a dizer ao povo de Deus, venha adorar essa estátua. Um homem que fez, o povo não sabia as leis, não sabia os 10 mandamentos. Como é que os homens hoje estão a levar uma multidão de povo atrás dele, mas em direção ao inferno? E a pessoa diz, é a minha igreja, eu aqui não posso sair, é a igreja da minha mãe. Sim, eu acredito, a igreja é da tua mãe, mas o Senhor que está lá, o Israel, no tempo de Davi, era bom. O mesmo Israel, no tempo do rei Salomão, era também bom. Mas o mesmo Israel, no tempo de Jeroboão, estragou. Quando estraga, sai. Amém. Amém. Quando as coisas se estragam, não diga que é a nossa igreja aonde que nós nascemos. Deve tu sair. Se não sair, e aquele que fez, e você que ficou, todos vocês são condenados. Amém. Amém. É isso o grande problema que nós temos hoje nas igrejas. O Jeroboão pecou contra o seu Deus. Fez a sua estátua. O povo tinha o 10 mandamentos. Sim ou não? Tinha. Nós hoje temos a Bíblia, sim ou não? Temos a Bíblia. Mas como é que as pessoas nos enganam facilmente? Você vai a alguém que vai te dizer, a mulher pode pregar, pode fazer isso, mas você tem a Bíblia, diz o Paulo disse, não permita a mulher de ensinar. Tem aquele versículo, sim ou não? E está esperando que o pregador venha dizer a mulher não prega. Irmão, você e eu também, todos nós iremos no inferno. Estamos num tempo ao qual a Bíblia disse, nos últimos tempos, ninguém vai ensinar o outro. Todos nós seremos ensinados por Deus. Se eu disser alguma coisa erradamente, ou seja, praticar alguma coisa errada, vocês têm o direito. Tem o direito de dizer, irmã, aquela que você falou na Bíblia não existe. E se existe, eu vou te dizer, não, eu li isso aqui. E nós dois vamos chegar no consenso. É o tempo ao qual nós estamos a viver. Devam saber qual é a importância que vocês têm na igreja. A importância não só aqui na igreja, estamos a formar todos nós um corpo. Entre a Aurélia e o olho, qual é mais grande? Qual é o maior? Ou seja, quem tem mais importância? Entre a Aurélia e o olho. Irmão de Souza. As duas coisas. Diz? As duas coisas. E Davi disse: irmão. As duas coisas. São iguais, né? Cada um tem que exercer uma função. Cada um exerce uma função. Se os olhos disserem, Aurélia, não te preciso. Aurélia pode dizer o quê? Tá bom, eu vou me fechar. Você fechou. Não é? Agora, vai trabalhar.
Os outros dizem, oh, você hoje ele não trabalha. Eu vou trabalhar. Eu vou conduzir o corpo com meus olhos, vou trabalhar. O rei se fez, bom. Os olhos dizem, vamos. Trabalhe. Está aqui. Pega pá. Os olhos trabalham então. Os olhos não estão conseguindo ouvir. Amém. É assim que nós somos. É assim que nós somos. O nariz não pode dizer, nem a boca pode dizer, se eu não estou, tu corpo vai morrer. Os pés não vão andar. Tu come através de mim. A boca, os pés não podem dizer, se eu não andar, a boca tu não vai comer. É impossível. Todos eles exercem uma função no corpo humano. E dessa forma que está nós agora na igreja. Às vezes não sabemos quem nós somos. Não sabemos quem nós somos. E se somos incompletos, como é que o homem pode andar? Um homem pode andar sem a visão? Não. Pode ele tentar, mas com uma muleta aí, sempre vai cair. Devemos ser completos. E para ser completo, necessitamos de você e eu também. Na igreja. Não dá a toa insistir. Seja que vai viajar, aonde que tu vai, a palavra é a mesma. A palavra não muda. Não dá muito a importância. Respeito nós demos a todos. E a Bíblia diz, respeita o servo de Deus. Mas não lhe considera como o detentor da vida eterna, não. Nós que provocamos essas coisas, quando a igreja é pequena, estamos a provocar essas coisas, quando vamos crescer, o que eu devi, vão seguir a mesma, e depois começamos a lhe chamar pai, enquanto que a Bíblia diz, não chama ninguém pai aqui na terra, se não fosse Deus. Não sabe disso? Só temos um pai que é o Senhor. É assim que a igreja que vamos está caíram. Caíram nessas coisas. A honra. Devemos obedecer, dar respeito ao Senhor de Deus. Cremos nessas coisas todas. Mas ele não é detentor. Quando alguém se considera, então tudo que ele vai dizer já não vamos verificar mais. É assim que nós temos um grupo que diz que são jovens da mensagem do último tempo. O que ele diz? Branham ou nada. O demônio hoje está na mensagem. Os demônios, os Ezequiel hoje está na mensagem. Amém? Amém? O tempo foi. Vamos lá parar. Que Deus nos ajude muito, irmão. A meter essas coisas nos nossos corações. Estamos a chegar no tempo que seremos muito enganados. O diabo não é o nosso amigo. O diabo matou ao Senhor Jesus Cristo. O diabo tentou de matar o Senhor de uma maneira ou outra, quando a sua missão não tinha acabado ainda. No barco, mandou a ventania, tentou de uma maneira ou outra, mas não conseguiu. Se ele tentou a Cristo, quantas vezes a nós? E o que o diabo precisa a nós não é o teu corpo, é a tua alma. O diabo quer matar a sua alma. Através de quê? Vamos ouvir as pessoas a falar. Mas que Deus nos ajude. Se Deus querendo, no domingo, vamos lá continuar.
Amém? Amém. Então nos colocamos de pé. Vamos agradecer a Deus por aquilo que nós ouvimos e pedir a sua ajuda, porque nós próprios, como João disse, sem Ele nada nós podemos fazer, que Ele nos dá a perseverança, a fé e, sobretudo, a firmeza na sua palavra. E também remetemos sobre igreja e sobre as mãos dele. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai. Senhor nosso Deus, obrigado Agradecemos imensamente, Senhor. pela sua palavra que tu acabou de nos dar esta noite sobre a sua igreja. Vimos que nós nos sentimos importantes pela sua casa e ninguém é mais que o outro. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos que os tempos difíceis estão à nossa frente a chegar. Mas tu tens nos avisar de maneira que quando isso vai chegar, para que possamos saber que tu já nos avisou antes e sabemos tudo que nós podemos conduzir aqui na terra. Ajuda-nos todos a te considerar tu sou único, verdadeiro Deus, nosso Criador, e todos nós somos iguais. Ajuda a sua igreja, ajuda a nossos irmãos a saber qual é a sua função aqui nessa congregação. E remetemos nas suas mãos, abençoa o nosso processo, abençoa também o culto que nós teremos domingo, dando boa saúde, boa disposição, o que não conseguimos chegar, fala também a eles como tu falou a nós aqui. Tudo remetemos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, obrigado de começar conosco e de terminar conosco. Abençoa as ofertas, os dízimos que nos levamos a ti. Abençoa nossas almas que ouvem esta palavra. Não deixa que o diabo rouba que nós ouvimos, mas que isso possa permanecer nas provações de nossas almas. Quem vem aqui com os problemas, com as aflições, com as doenças, Senhor, dá solução a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta-nos, volta conosco, assim que nós pedimos. Abençoa também esta noite para todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos todos com a paz do Senhor. Irmãos, esqueci uma coisa. O sábado vamos sair todos nós, e vai depender da quantidade que nós vamos estar. Vamos estar mais de 6 pessoas, vamos dividir. 3 ficam aqui, 3 vão no Mercedes. Mas se seremos pouco, todos nós vamos só ficar aqui no Monte Abraão. Não esqueçam mesmo, no sábado, vamos começar às 9. Mas creio eu, o encontro seja só lá, para não descer aqui depois para correr mais comboio. E quem chega primeiro, chega lá, vou combinar com o irmão daqui, quem vai levar os materiais, mas quem chega lá primeiro espera os outros. Se já estão 2, 3, podemos começar, os outros vêm nos encontrar.